Viola deixou saudade de um tempo que já se foi. Jogava uma bolinha, cantava umas modinhas. Eu era feliz demais. Era diversão pra toda idade. Bola e viola, uma paixão na cidade. Começamos destacando o lado sertanejo da cidade, com o compositor, locutor e cantor Hermenegildo Silva, o popular Tanabi. Bem, meus amigos, vamos falar um pouquinho do passado. A minha chegada aqui em Monte Brasílio foi em 1978. Minha chegada em Monte Brasílio foi uma revolução dentro do sertanejo. O pai era violeiro. O nome do seu pai? José Justo, cantor, fez aí dupla com diversos cantores aqui em Monte Brasílio. Inclusive você falou que ele cantou até com o Cacique, né? É. O Cacique era de Monte, não. O Cacique morou aqui em Monte Brasílio. Ele era aqui da fazenda, aqui da região. Morava numa fazenda e depois formou dupla com meu pai. Você lembra o nome da dupla ou não? Era Inhojusto e Inhobamba. Inhojusto e Inhobamba. Inhojusto quem que era? O Inhojusto era o Alvarenga, que hoje é o Cacique. É o Cacique. E meu pai era o Inhobamba, eles inverteram, então, Inhojusto e Inhobamba. Então eu fiz um festival para que a sertanejo tivesse um destaque, porque o programa de festival é para descobrir valores, né? Então fiz um festival muito honesto, e quem ganhou o festival foi Zé João do Pinho. Aí que nós começamos a gravar as duplas. É como sempre, né? Todo mundo almejava chegar em São Paulo, né? Participar de programas de TVs, né? Era aquela concorrência. Se não fosse para São Paulo, ia para São José do Rio Preto, né? Na TV Record. E o saudoso Kardec era um desses que gostava das duplas, né? Ele fez várias participações com duplas diferentes, Alain e Aline, né? E depois também formou dupla o Mauro Silva com o Moriel. Tão novo, né? O Mauro Silva e o Moriel começou a despontar para o sucesso. De repente teve a separação, aí o Moriel seguiu carreira com o Johnny Rey. O pessoal na cidade tocava a música de Mauro Silva e Moriel? Tocava muito, tocava bem. Mauro Silva e Moriel, Alain e Aline. Tanabi, Itajubá. Inclusive, eu com meu pai, nós tivemos um programa na Rádio Difusora de Monte Brasílio, né? Que é a Rádio Aparecida hoje. Mas tínhamos programa das 6 às 8 da manhã, todos os dias. Programa sertanejo? Programa Esse detalhe sertanejo. eu não tinha colocado. Não, quer dizer, já estava... justamente nessa época que eles estavam gravando? Foi a época que iniciaram o Milionário Zé Rico, iniciou o João Mineiro Marciano, Chitãozinho e Chororó. Inclusive, nós tivemos no nosso programa Chitãozinho e Chororó na época, que eles estavam iniciando também há 50 anos atrás, mais ou menos. Então nós demos início no rádio nessa época. Deixa eu aproveitar para falar sobre esse projeto, que aliás o Tanabi, ele era locutor sertanejo do rádio, compositor, cantor. O nome da música sertaneja passava pelo nome do Tanabi. E um detalhe, que depois do Tanabi, além de ser locutor sertanejo, ele tinha um programa que era Viola Fora de Hora. Por que fora de hora? Porque na época, na hora do almoço, não tinha música sertaneja, no Brasil. E o Tanabi trouxe o horário fora de hora, quer dizer, da 1 até as 3, ele apresentava um programa sem ser o horário da música sertaneja. Então, na minha casa, sempre cultivava muito no rádio, porque era rádio a bateria. Então, a gente só ouvia programa sertanejo, ouvia de manhã e à tarde, para não ouvia muito durante o dia, para não gastar a bateria, porque não tinha energia elétrica, né? Então, era sertanejo de manhã e à tarde, todos os dias. Uma das primeiras duplas que houve foi Tonico e Tinoco. Praticamente é a base, né, da música sertaneja raiz, né? Inclusive, eu tinha, acho que 10 anos de idade, eu já tinha aprendido a cantar a música curitibana. Curitibana, uma música muito bonita, de Tonico e Tinoco. Porque o
sertanejo naquela época aqui era, sinceramente, morto. Tinha uma dupla que fazia um programinha na Rádio Difusora, e ninguém de rádio grande, o único de rádio grande que tinha era eu que vim para fazer locução. Apesar de eu ter gravado com a dupla Tanabi Itajubá, lancemos aí, tem muitas músicas gravadas, tem mais de 50 músicas gravadas com o Itajubá, né? E melhor dupla mesmo de Monte Brasil foi o Sérgio Lupinho, né? Ele estava entre Zezé e Zezinho, Alain e Aladi, Mauro Silva e tal. Eram as 4 duplas que mais apareciam porque eles eram simples. Então, como diz, a primeira dupla que eu conheci aqui foi meu pai cantando, inclusive com o Cacique. Certo, Cacique, que era a dupla? Era Inhojusto e Inhobamba. Inhojusto e Inhobamba. Cantaram muito, inclusive o Cacique ia na minha casa ensaiar com meu pai, e nós ia dormir ouvindo os nossos pais, o meu pai com o Cacique. Muito bacana isso. Ensaiando, né? Aí meu pai cantou com o Cacique, também cantou com o Alim. Nós fizemos um CD inteiro em homenagem ao meu pai. Amor Desencontrado é o título do CD, qual você tocou muito na Rádio FM Diário. Amor Desencontrado, que tocamos bastante, até hoje a gente Tocou toca bastante. essa música, né? Aí só fui gravar a Mãe Amorosa em 57, 58, acho que foi a primeira gravação de Mãe Amorosa. Foi o Vadico Vidocco quem gravou primeiro. Depois gravou Abel e Caim, depois gravou Sérgio Reis, depois gravou Marlon Celso, depois gravou todo mundo. Tem 98 regravações dela. Pelo que eu vejo, música sertaneja raiz não vai acabar. Porque tem muitas crianças hoje cantando música sertaneja raiz. Então a gente vê muito na internet. Pois é, na década de 70 e 80 nós tivemos aí uma grande revolução musical sertaneja de Monte Aprazível, trazida e promovida principalmente pelo nosso amigo Tanabi, né, o Hermenegildo, que trouxe de São Paulo aí uma revolução sertaneja com festivais e programas sertanejos aqui da nossa região. A grande dupla de destaque dessa época, né, que começou em 1979, foi Cédio João do Pin, que se tornou uma dupla conhecida nacionalmente, e isso é importante também. Outra dupla como Alain e Alain, que em 78 gravaram também o LP Recordando Minha Terra e fizeram grande sucesso, como a música Amargo Casamento, né, do Mauro Silva e do Jubilado, que fizeram. Essa música é uma história que aconteceu aqui em Monte Aprazível verdadeira, né? Também a gente destaca outra dupla, Mauro Silva e Moriel também, que também fez um sucesso bacana aqui em Monte Aprazível, né? E destacando aí outros cantores também que fizeram sucesso nacional, cito o Cacique, da dupla Cacique e Pajé, que era barbeiro aqui em Monte Aprazível, e depois todo mundo conhece essa história do Cacique e Pajé a nível nacional até hoje, né? Inclusive fez dupla aqui com Inhojusto e Inhobamba. Na época ele tentou com todo mundo, mas foi quando ele resolveu assumir o nome Cacique e Pajé, mudou a figuração da dupla e hoje é esse grande sucesso. Já falecido, mas é uma pessoa que esteve em Monte Aprazível, morou aqui e participou dessa revolução da viola aqui na cidade. E também não é só dupla, não é só cantor, mas também compositor. Nós tivemos aqui em Monte Aprazível o Moacir dos Santos, filho de Monte Aprazível, que fez sucesso com o Tião Carreiro e Pardinho, Zico e Zeca, Jacó e Jacozinho, os grandes nomes da música sertaneja, gravaram músicas, né, do Moacir dos Santos, por exemplo, aí, Cochilou Cachimbo Cai, Começo do Fim, Ladrão de Terra, Ninho de Cobra, Filhos da Bahia, entre outros, Franguinho na Panela, que até hoje nós tocamos, né, nas rádios do Brasil. Essa música é bonita. E para encerrar, eu destaco alguns locutores sertanejos também que colaboraram com o sucesso de todo mundo e fizeram um pouquinho dessa história, né? Como o próprio Tanabi, o Inho Moço, Pedro de Melo, Carça Larga, Velho Titão, Jurumbeba, Zé Sapateiro, Alcides Pangardi, Zé Macaco, Edson Brunelli, galera que estiveram à frente dos microfones, principalmente da Rádio Difusora, só tinha essa rádio aqui, e que também estiveram presentes, né, no sucesso e mostrando essas músicas aí para todos os seus ouvintes e para a cidade aqui. É um pouquinho da que a gente pode fazer, a quem nós não falamos o nome aí, mas sinta-se abraçado
porque você também está nesse projeto aqui, Música e Viola, né? Um projeto que traz um resgate do futebol e principalmente da música sertaneja, produzida aqui em Monte Aprazível, com os filhos de Monte Aprazível. Eu escrevi: deitado na rede com os meus filhinhos, a minha mãezinha me veio na lembrança. Eu senti saudade dos seus carinhos, chorei ao lembrar o meu tempo de infância. O tempo é igual, os rios que correm, depois de passar não retorna mais. Ah, se eu pudesse, eu parava o tempo para não ficar velho, mamãe e papai. Mãezinha, eu sei quanto você sofreu. Para me defender, enfrentava o perigo. Se via eu triste, você chorava. Na minha alegria, sorria comigo. Hoje, andando na estrada da vida, esse versinho eu fiz para você. A sua bondade não será esquecida. Por isso eu quero lhe agradecer. Mãezinha, eu noto no seu lindo rosto, vejo a estampa do mapa da vida. Em cada traço, uma longa estrada, representando uma missão cumprida. Sinto saudade da minha infância e dos carinhos que a mim fez, que eu queria ser criancinha de novo, para deitar nos seus braços outra vez. Mãezinha, eu vejo seus cabelos brancos, vem na lembrança que o tempo passou. Juntinho de ti, eu me sinto feliz, então eu percebo que nada mudou. Para mim, a maior alegria que eu sinto é ver seu amor quando és carinhosa. O seu coração nunca vai ficar velho. Tu és o retrato da mãe amorosa. Saudade de um tempo que já se foi. Jogava uma bolinha, cantava. O futebol, a grande paixão do brasileiro, em Monte Aprazível não era diferente, principalmente com o futebol amador, com grandes campeonatos rurais. E tinha até um programa de rádio apresentado por Osael Costa, o programa Fatos Esportivos, que marcavam esses jogos. Fatos Esportivos. E o programa dele era rodeado desses moradores da zona rural, onde tinha os times, do Cavalim, o time da Fortaleza, o time da Grama, e o tradicional, né, que é o Cultivado, e também tem aqui o bairro da Francana, que esse aí era o tradicional time da cidade, né? Mas o do rural mesmo, você pega o Monteirinho, você pega ali, ó, Cultivado, você pega Faquini, né? Carvoeiro, Itaiúba, Junqueira, Patixa, Balduíno, Patixa, Barra Dourada, Mata dos Pintos, Pirajá, Miraluz, que é a Vila Costa, Perozinho. Quer dizer, então são muitos times. Aqui tinha Cachoeirinha, também nessa região de Nipuã e Monte, a Cachoeirinha, Francana. Aqui você pega pra cá, você pega o Cavalim, que pertence a Balso. Você pega a Leusa, indo lá de Nipuã. O pessoal gostava de jogar na Leusa. O BAF tinha um campo maravilhoso. Um pouquinho do Buracão. Foi que começou tudo isso? Toda essa... Foi, Tony? Onde é a rodoviária hoje, né? Exatamente. Ali é que tinha o time do Corintinha, tinha o time do Zimba, que era famoso. Então era ali no Buracão. Treino o time do Zimba era lá no Dom Bosco, lá também? Foi pra lá depois, né? Depois foi, né? Tá. Era aqui no Buracão. Isso foi tudo aqui no Buracão, onde é a rodoviária. Isso, aqui no Buracão. Exatamente. Eu sou mais novo, mas eu lembro dessa época. Tinha também, Lula, já tinha naquela época os campeonatos de futebol de salão. Quando a quadra ainda era virado ao contrário. Virado ao contrário. Era a quadra coberta mesmo. Era a quadra coberta. E naquele tempo só jogava o pessoal da cidade mesmo. Então eram as empresas, os bancos, por exemplo, eu trabalhava no Banespa, jogava pelo Banespa, fomos campeões aí pelo Banespa, pelo time do Pedrinho Lopes, naquela Funilaria Lopes. O primeiro campeonato nessa organização de 85 aí foi através do Tanabi, né? O Hermenegildo Tanabi. Isso, Tanabi. Os árbitros eram o Piquira e o Mascaro, como é que é? Másquio. Ele foi um dos idealizadores do nosso futsal, que já está na sua edição de mais de 60, futsal de férias, que idealizou através do projeto do Tanabi, que veio depois para o sertanejo e para o futebol amador, que virou na Tanabi, o famoso bola e viola. Mas primeiro bola e viola porque nós fizemos um torneio de futebol e a rádio foi campeão, o nosso time da rádio foi campeão, né?
E por causa disso aí houve aquela influência. E o pessoal queria que aquilo continuasse. Aí a gente montou o futsal. Montou o futsal que está aí até hoje, né? O bola e viola é porque a gente levava time de futebol do sítio e junto com o time de futebol levava as duplas. Levava o som, as duplas cantavam. Som, a dupla, antes, e a dupla fazia... no intervalo, depois. Na frente da casa do Cavalinho nós fazíamos o show e lá em cima estava o futebol. Quem queria ver o futebol, assistia o futebol. Quem gostava da viola, ficava lá na viola. E assim na região nós fizemos isso aí. Então, unir o útil ao agradável, né? É o que nós falávamos há pouco, né? Que ia bastante gente no campo. Quer dizer, ia para assistir o futebol e acabava também ouvindo uma boa música, né? Porque as duplas estavam lá presentes. Mas essas famílias que organizavam, que tocavam o time, era às vezes algum vizinho ali, né? Que morava no sítio, ou alguém da cidade. Aí depois a coisa começou a ficar, não vou dizer profissional, mas foi ganhando corpo, até que esses times jogavam campeonatos. Toda a cidade. Para ir para o bairro da Francana, que fica próximo aqui, 3, 4 quilômetros da cidade, saía caminhões. Né? Tinha caminhão que ficava ali próximo à igreja matriz, onde tinha um bar lá, o famoso bar do Barbosa, e saía caminhão cheio. E todo mundo ia para Francana. Mas não era só Monte, era toda a região, né? Os caminhões, naquela época as pessoas, os jogadores esperavam num barzinho, num local marcado, passava o caminhão, levava. Quando era no campo municipal, no estádio também, vinha gente da cidade toda, descia dos bairros, né? A cidade era menor, mesmo assim a população comparecia, parecia jogo de time grande mesmo, nos encontros do futebol amador. E quem fazia esse elo, essa ponte de ligação, é o grande amigo nosso, Osael Costa. Ele fazia no rádio, marcava as partidas, garantia de tanto, a garantia de 50. O seu João do Manzato, vamos levar o time do Francana aí, sem de garantia. Aí buscava a garantia lá, o time ia lá, jogava, pegava a garantia e levava. Tudo no controle do rádio. As pessoas ficavam todas 11h30, começava o programa do Osael, e aí o pessoal ligava, do Perozim, lembrei agora, lá de Neves, ligava aqui para Monte Aprazível, ó, nós estamos sem jogo para o domingo, Osael, ó, Cavalinho, vocês não querem jogar lá? A garantia é de tantos reais, entendeu? Era assim, era tratado pelo rádio o jogo. Aí a Francana ficava sabendo que o time lá do Cavalinho, ou então de Polônia, o São Paulo de Polônia estava sem jogo. Então, ó, confirma para mim, nós vamos lá. Era jogo trocado. Ele ligava na rádio. Falou, aqui é do time da Francana, a gente dá tantos reais de garantia para jogar domingo fora, ou jogar em casa, enfim, combinava. E ele fazia esse papel. Ele tinha uma audiência muito grande, o pessoal acompanhava ele, então marcou na história do rádio de Monte Aprazível o Osael Costa. O pessoal começou a curtir mais quando o Gema voltou para o campeonato da Federação Paulista de Futebol. Então foi uma febre. Todo torcedor chegava domingo, o campo estava cheio, lotado de gente. O Francana e o Perozzi era um pouco mais odiado pelos outros times, odiado que eu falo assim, no sentido de futebol. Por quê? Porque os jogadores do profissional, do Gema ou do Nevense ia para onde? Ia para o Perozzi. Quando tirava fora de temporada, eles iam jogar Perozzi. E o Francana a mesma coisa. O pessoal do Gema ia para lá compor, o seu Ivo chamava, eles iam. Então é uma ligação que tinha, e o Osael, no rádio, fazendo algumas entrevistas, aquele jogo dele, ele vai até aí, o time do Balduino vai aí no Monteirinho hoje, o Monteirinho vai jogar na Leusa. E assim o Osael manteve o programa dele também no ar por mais de 40 anos, com essa troca, né? Era uma troca de favor, né, que ele prestava para os times, e os times... E tinha um detalhe também, quando o time dava o WO, não comparecia, o Zael, no outro dia, na segunda-feira, puxava a orelha. É fantástico. A questão disso é as amizades que você faz nesse campo do futebol. Isso é importante. O que eu conheço de gente dessa região pelo futebol... Eu acho que tudo na vida marca, né? E é uma marca que passou, e se não ter esse retrato, né, nós não vamos ter conhecimento. Tantas pessoas que virão, tantos garotos que virão, não vão saber como foi a história lá atrás, né?
não vão acreditar que jogos de futebol era tratado pelo rádio. Eles não vão acreditar, né, que tinha essas competições grandes que envolvia mais de 3 mil pessoas num campo de futebol amador. E hoje, né, você vê que não tem. Hoje acabou. Então, eu acho que um documentário marca realmente tudo isso e vai ficar registrado, né? Foi uma coisa que aconteceu. Então, nosso projeto Bola e Viola, uma paixão da cidade, destacamos aí, né? Destacamos um pouquinho o sertanejo da cidade, contamos agora um pouquinho do futebol amador, que fez tanto sucesso e tem tantas histórias para contar. Obrigado a todos vocês que participaram e aos que não participaram, sintam-se abraçados, porque esse projeto é muito pouco tempo para contar muita história, gente. Então, obrigado a todos vocês, agradeço de coração aí, né, as pessoas que colaboraram com esse projeto. Tem muita gente que gostaríamos de estar presente nesse documentário e que não foi possível, mas que estende a todos vocês. Então tá aí, encerrando então, né, Bola e Viola, um projeto que traz aí a música sertaneja e traz o futebol amador de Monte Aprazível. A gente agradece, claro, através da Lei Paulo Gustavo, né, que nos proporcionou para que a gente pudesse fazer esse documentário. Bola e viola, uma paixão na cidade. Bola e viola, oh meu Deus, quanta saudade. Bola e viola, dos amigos da minha mocidade. Bola e viola, uma paixão de verdade. Bola e viola, uma paixão na cidade. Bola e viola, oh meu Deus, quanta saudade. Bola e viola, dos amigos da minha mocidade. Bola e viola, uma paixão de verdade. Hey! Documentário Bola e Viola, uma paixão do aprazivelense, produzido com incentivo da Lei Paulo Gustavo.